Espírito, enche a minha vida, oh, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que aqui se encontram, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, nós estamos no tempo santo da Quaresma, tempo da conversão, tempo favorável, tempo que Deus nos convida para estarmos mais próximo a Ele, através da leitura das Sagradas Escrituras, através da oração, através da prática do jejum e também do perdão. O evangelho que nós acabamos de escutar hoje é o evangelho da transfiguração. Jesus, ele toma consigo Pedro, João e Tiago e sobe a montanha para rezar. Jesus tinha o costume da oração. Jesus rezava muitas vezes antes do sol nascer. Ele rezava também depois do pôr do sol. E em muitos momentos Jesus atravessava a noite inteira em oração, nas suas vigílias, na intimidade com o Pai, muitas vezes sozinho. Não que ele precisasse da oração, mas para ele mostrar para nós a necessidade dela na nossa vida, uma vez que nós somos cidadãos do céu, como nós acabamos de escutar na segunda leitura. Por isso que devemos buscar sempre as coisas do alto. Então Jesus leva consigo esses três e sobe a montanha. Nós também subimos a montanha quando nós decidimos rezar, porque é nas alturas que a gente fala com o Senhor. Jesus disse que quando a gente fosse rezar, a gente entrasse no quarto, fechasse a nossa porta e na intimidade ficasse a sós com eles, porque é ali onde Ele vai escutar as nossas preces, a nossa súplica. É ali onde Ele vai nos falar ao nosso coração. Há pessoas que dizem que não tem tempo para rezar. Há pessoas que dizem que oração é perca de tempo, porque pedem e não conseguem ganhar nada. Mas meus irmãos e minhas irmãs, a alma que não reza é entrevada. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Os apóstolos, eles foram rezar, foram tentar rezar, mas no meio da oração, o que foi que aconteceu? Eles dormiram. Quantas vezes também não dormimos quando vamos rezar? À noite, fadigados por causa do dia, às vezes a gente pega o terço, de repente se enrola com ele, o terço cai no chão e a gente não sabe mais qual era o mistério que a gente estava rezando. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos rezar bastante cansados. Ainda bem que a gente se lembra de rezar. Pior é aquele que nem isso faz. A pior oração é aquela que não é feita de jeito nenhum. Mas é preciso que aperfeiçoemos essa virtude, este momento. Uma vez que eu me dedico a rezar, eu devo verdadeiramente estar em comunhão com Deus. Como vai a nossa vida de oração? Que tempo eu tenho dedicado para Deus? Sobretudo neste tempo da Quaresma. Eu tenho diminuído mais o uso das redes sociais, eu tenho diminuído mais os brinquedos que o mundo me oferece, eu tenho me colocado mais diante de Deus. Estamos já dentro do segundo domingo, da segunda semana da Quaresma. Esse tempo é formado por 5 semanas. Como tem andado a nossa conversão? Então Jesus está mostrando para os apóstolos, Jesus está mostrando também para nós a necessidade da oração. Rezar não é tagarelar, rezar é conversar com Deus. Rezar não é dizer fórmulas decorebas que a gente já aprendeu na catequese, lembram? O Pai Nosso, Ave Maria, o Creio em Deus Pai. Papagaio também reza, sabia? Tem papagaio que reza o Pai Nosso, Ave Maria. Eu não estou me desfazendo do Pai Nosso, da Ave Maria, do texto Deus me livre, não, são sagrados, são orações bíblicas, cristológicas. Mas se a gente não rezar com intensidade, a gente vai no automático, não ficou nada. Gente, a oração ela tem que brotar do nosso interior, das profundezas do nosso coração, dentro das circunstâncias
que nós vivemos? Quais são as circunstâncias que nós vivemos? No momento ainda estamos dentro de uma pandemia e para acabar de dar certo estourou agora uma guerra na Ucrânia, que estamos aí com a paz mundial ameaçada. Fora das outras guerras, da fome, das pestes, do desemprego, de tantas coisas ruins. Eu estou falando a nível de mundo, mas aí vem as nossas realidades, dificuldades na família, dificuldade no trabalho, dificuldades nos estudos, né? Os jovens que estão aí ainda em salas de aula, os sofrimentos. Veja quantas coisas nos atingem. É verdade também que temos nossos momentos de felicidades, de alegria, tem coisas boas acontecendo na nossa vida e também no mundo, mesmo com a guerra. Veja quantas pessoas são solidárias, veja quantas pessoas abrindo as fronteiras, recebendo em suas casas mulheres, crianças, quantas pessoas estão se colocando aí a serviço para ajudar também as pessoas que estão passando necessidade lá naquela guerra que estourou. Tem coisas boas também. Rezar pelo amigo, rezar pelos nossos governantes, isso é oração. Poder dizer, Senhor, olha, me dê paciência, eu não aguento mais minha mulher, né? E vice-versa. Senhor, eu não aguento mais esse sujeito, o que é que eu faço, né? Ah, Senhor, o que é que eu faço com meus filhos? Ah, meu Senhor, dê-me paciência para suportar meus pais. Ah, meu Deus do céu, o que é que eu faço para suportar minha irmã, que eu não aguento mais? Meu irmão também, né? Ah, Jesus, o que é que eu faço por esse padre, né? Também. Então nós precisamos rezar assim, dentro dessas realidades, e a gente vai conversando, sabe, e a conversa vai se tornando tão boa, porque vão aparecendo tantas coisas, e no final Jesus vai dizer o que? Me acalma teu coração, eu não estou aqui, nada te amedronte, nada te assuste, tudo passa, eu permaneço, e Jesus vai confortando a nossa alma, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Mas os discípulos aqui dormiram, como também muitas vezes nós dormimos, né? A dificuldade que temos de seguir os passos de Jesus termina aí, nesse cochilo. É preciso despertar, é preciso acordar. O Papa Emérito Bento XVI, ele dizia, Jesus trabalhava de dia, falava do reino de Deus, entrava nas vielas, nas cidades, nas ruas, socorria as pessoas, fazia milagres, e à noite ele ia rezar ao Pai. Eu não, eu trabalho de dia e de noite tenho que dormir, porque senão no outro dia eu não vou render nada. É a nossa realidade. Mas em primeiro lugar, Jesus quer mostrar a necessidade da oração. Agora, a nossa oração deve nos levar a essa verdadeira intimidade com o Pai, a tal ponto que a gente deve também se transfigurar. Jesus, ele se transfigurou diante dos apóstolos. Ele ficou com uma aparência brilhante. Brilhante. O que é que significa isso? Gente, nós não podemos esquecer que em Jesus há as duas naturezas, a divina e a humana. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Viveu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Foi até tentado pelo demônio, como nós vimos no Evangelho de domingo passado. Mas pelas Escrituras, ele nos ensina que podemos vencer as tentações do diabo. Sabem? Então, nós precisamos estar atentos verdadeiramente a esta realidade. Então, Jesus é também verdadeiramente Deus, por quê? Porque ele andou por cima das águas, ele acalmou a tempestade, ele tinha o poder sobre o cosmos, ele fez água em vinho, ele transformou, ele multiplicou os pães, ele curava as enfermidades, ele ressuscitava os mortos, ele sabia o que você estava pensando no momento em que você estava falando com ele. Ele sabe desse momento que você está pensando aí no seu coração. Por quê? Porque ele é Deus, ele está ciente de tudo. Então, nessa transfiguração, é como se caísse a roupagem humana e aparecesse a roupagem divina. É Deus sem deixar de ser homem, e é homem sem deixar de ser Deus. Veja, que mistério. É Jesus, é o nosso Deus que se encarnou, que assumiu a nossa humanidade com uma única finalidade: salvar a mim, a você e a todos nós, desde Adão até o último homem que ainda faltou nascer, porque a ação salvífica na vida da humanidade, ela é retroativa. Jesus veio para salvar todos os homens, de todas as épocas, de classes e nações, desde Adão até o último homem que ainda falta nascer. Mas enquanto Jesus ele estava ali se transfigurando, aparece Moisés e Elias, e nisso os discípulos já estavam no sono profundo, estavam realmente dormindo. E o que era que Jesus falava com Moisés e Elias? Eles aparecem revestidos de glória.
e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Jesus já tinha dito para os discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser perseguido, o Filho do Homem vai ser crucificado, ele vai morrer como se fosse um bandido, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele estava há poucos dias de celebrar a sua Páscoa, por isso que ele se transfigura diante dos apóstolos para mostrar que não é o sofrimento nem a morte que tem as últimas palavras, mas o poder de Deus que é capaz de renovar todas as coisas. E para chegarmos à via luzes, todos devemos trilhar e passar pelo caminho da via cruzes. Ó cruz, tu nos salvará. Meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento não é castigo nem maldição de Deus, não. O sofrimento é um meio de santificação para quem sabe sofrer com resignação. É tão bonito, é tão, fortificante. A gente vê uma pessoa doente sofrer com resignação, aceitando, sendo paciente. A gente vai visitar, ser até confortado, porque é uma pessoa que tem fé. Você se entrega a Deus, você se entrega à medicina, você se entrega aos cuidados de quem está tomando conta de você, porque você sabe que naquele momento ali, você está com certeza se purificando também, e quem sabe se purificando por alguém da família. Mas é muito triste também quando a gente toma conta de um enfermo ignorante, que a gente vai visitá-lo e a gente sai mais doente do que entrou. Misericórdia. Sabe aquele doente que tudo que você faz não presta, é ingrato, é dando coice, olha, adoece um. Misericórdia. Mas tem gente desse tipo. E a gente deve se preparar também. Sabe, que tipo de enfermo serei eu no futuro? Paciente ou revoltado com Deus? Paciente, sofrendo com resignação ou blasfemando contra Deus, dizendo: por que eu estou passando por isso, onde tem tanta gente ruim aí com saúde? Já ouviram essa? Já, eu também já ouvi muito, viu? Não perguntemos não, o que foi que a gente fez por passar por aquilo. Sabe, porque se Jesus puxar a ficha, misericórdia, é maior do que essa 232. Então, é melhor que a gente sofra com resignação, pedindo a Deus força, pedindo a Ele paciência e agradecendo, sabe, aquelas pessoas, aqueles sirineus que estão ali perto e junto de nós. Então Jesus fala que a cruz é necessária para chegar a via luzes, a nossa salvação. Não tenhamos medo do sofrimento, nem tampouco da morte, embora não queiramos adoecer, embora não queiramos morrer, porque não foi para esta finalidade que Deus nos criou. Ele nos criou para sermos felizes e também viver bem, viver em abundância. Mas o pecado estragou este sonho de Deus. Mas Deus veio para restaurar, para nos resgatar. Por isso que Ele se encarna. Por isso que São Paulo vai dizer: quem és tu, ó morte? Onde está a tua vitória? Uma vez que Jesus morre na cruz, Ele mata a morte. Uma vez que Ele ressuscita, Ele nos traz a vida de volta. E os sofrimentos presentes deste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós passamos, que nós abraçamos, não tem nem comparação ao que Jesus reservou para nós na eternidade. Então o que a gente não pode é perder a nossa fé. O que a gente não pode é entrar em desespero de maneira nenhuma. Vamos confiar nesse Deus que nos ama e que nos quer tanto bem, em todos os momentos da nossa vida. No momento da fartura, sabe, no momento da alegria, mas também nos momentos da necessidade, no momento do sofrimento. Deus não nos abandona. Somos nós que o abandonamos no nosso desespero, porque começamos a olhar para os lados e para trás. Mas se olharmos para frente, se tivermos os olhos fixos em Jesus de Nazaré, com certeza venceremos, sim, venceremos as dificuldades deste mundo presente. Lembre-se, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui, estamos apenas passando uns dias. Quando os discípulos acordam, então Moisés e Elias já estão se afastando, e Pedro fica assim tão que abestalhado, não sabia o que dizer, feito muitas vezes nós não sabemos. Às vezes a gente abre a boca para falar cada besteira, ainda bem que Deus esquece, né? Deus não leva em conta as besteiras que a gente diz, sobretudo nos momentos das provações, do sofrimento, da dor, da angústia, da lágrima e da morte. Mas o que é que ele vai dizer? Mestre, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Pedro não sabia o que estava dizendo. Claro que ali estava muito bom. O céu estava ali naquele momento. Jesus, Moisés, Elias, que já estão gozando da visão beatífica, eles sentiram aquela paz interior muito grande, porque lá embaixo, eles tinham subido a montanha, lembram? Lá embaixo o negócio estava pegando fogo, lá embaixo tem Covid, lá embaixo tem guerra na Ucrânia, lá embaixo tem o povo passando fome, tem família que não se entende mais, tem jovens no mundo das drogas, tem gente tirando, sabe, a própria vida, tem gente fazendo uma misturada tão grande. É melhor a gente estar aqui, Senhor. Acaba com esse negócio de descer. Era a vida acomodada de Pedro, como também é a nossa vida. Como é bom, né, sair de casa, vir para a igreja, sair da igreja e ir para casa. Mas quem quer enfrentar os problemas dentro das pastorais, dos movimentos, dos grupos? Quantas vezes a gente nos chama, faz o apelo, eu não tenho tempo, eu não sei, eu tenho vergonha. Olha, está sendo uma luta trazer esses movimentos, essas pastorais de volta depois dessa pandemia, viu? Vocês não queiram saber. A gente está fazendo, como diz o outro, das tripas coração. Mas a gente tem que avançar para as águas mais profundas. A gente tem que acreditar. A gente tem que arregaçar as nossas mangas, porque os dias são maus. Não só maus, como breve. É o reino de Deus que está em jogo. Então, eu peço encarecidamente, que grupo, que movimento, que pastoral você faz, venha caminhar conosco, meu irmão e minha irmã. Você viu nesse instante que a nossa irmã aqui, ela fez a primeira leitura, ao mesmo tempo fez o salmo. Cadê outra pessoa para fazer o salmo? Isso significa o quê? Que falta pessoas na pastoral do batismo, sabe? Na pastoral do dízimo, na pastoral da sobriedade, na pastoral dos samaritanos, no grupo dos vicentinos, na pastoral familiar. Essa pandemia dispersou muita gente, mas graças a Deus ela já está indo embora também. Agora está na hora dela desaparecer de vez e a gente voltar aos nossos trabalhos. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus, quando chamou Moisés para libertar o povo de Israel, que estava há 400 anos escravo lá na mão dos faraó, Moisés tinha 80 anos de idade. Ele tinha tudo para ter dito, não, que eu já estou velho, né? Já aposentei, pendurei as chuteiras, eu vou sentar ali agora naquela cadeira, acabou com essa escancarada cheia de dentes, esperar a morte chegar. Não, ele não disse isso não. Ele foi e caminhou com aquele povo de cabeça dura por mais 40 anos. Ou seja, Moisés viveu 120 anos sem perder suas forças, sem perder o brilho de seus olhos, porque Moisés via a face de Deus face a face. Meus irmãos e minhas irmãs, voltemos, vamos trabalhar em prol da nossa comunidade paroquial, em prol do reino de Deus, em prol da nossa igreja. Uma vez que a gente se alimenta da palavra, uma vez que a gente se alimenta da Eucaristia, a gente tem que descer para a nossa realidade, lá na família, no trabalho, na roda de amigos, nas redes sociais. Vamos anunciar que Jesus está vivo, que Ele está presente em nosso meio, mesmo diante dessas circunstâncias, dessas dores, desses sofrimentos, dessas angústias. Deus não abandona o seu povo. Ele é aquele que vai à nossa frente. Deus nunca nos abandonou. Somos nós que, num desespero, em meio às dores, nós o abandonamos, mas Ele jamais faz isto. Então, enquanto Pedro ainda estava dizendo isso, de repente desce uma nuvem e vem uma voz lá do alto e diz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Olha, é uma teofania trinitária. É o pai que fala, este é o meu filho. Ele dá testemunho do filho, o Espírito Santo em forma de nuvem e o próprio Cristo que ali se encontrara. Os discípulos ficaram um pouco apavorados com aquela voz. Se estavam encantados, ficaram também apavorados com medo. Mas Jesus vai dizer: não tenham medo. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que nós estamos escutando? Porque só em nome de Jesus de Nazaré é que nós seremos salvos. O que Deus tinha para dizer para a humanidade, Deus não falou através de Buda, nem de Edir Macedo, sabe? E nem de Allan Kardec, e nem desses outros criadores de igrejolas que existem por aí. O que Deus tinha para nos falar, Ele falou através de Jesus, com todo respeito às outras religiões, às outras filosofias, tá certo? Mas foi a Jesus Cristo que Ele revelou. E se a gente quer saber o que verdadeiramente Deus disse para nós através do seu Filho Jesus, vamos pegar os evangelhos inspirados e aprovados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é Marcos, João, Lucas e Mateus. Porque tem gente que diz: padre, olha, eu estava lendo o Evangelho segundo Tiago, olha, eu li o Evangelho segundo Tomé, eu li o Evangelho segundo Maria. Ixi, tudo história da carochinha. Apócrifos.
Nós não somos obrigados a acreditar de jeito nenhum. Mas o Evangelho de Tomé está dizendo que Jesus já teve um caso com Madalena. Pelo amor de Deus. E tem gente que acredita. Aí você deixa de acreditar numa verdade revelada nos 4 evangelhos para acreditar nessas novidades, nessas histórias que não são reconhecidas pela igreja, que não são aprovadas, que não foram inspiradas por Deus. E aí são outras coisas, viu, também, viu? Signos e tantas outras besteiras, cartomante e coisas que as pessoas colocam na sua vida. É preciso que a gente abra bem os nossos olhos. O que é que eu estou escutando nos dias de hoje? Se eu quero escutar Jesus de Nazaré, eu vou para as Sagradas Escrituras. Eu vou estar na igreja, porque a nossa fé, ela se sustenta em um tripé da tradição, da Bíblia e do magistério. Tradição, a palavra de Deus transmitida oralmente. A Bíblia, a palavra de Deus transmitida por escrito. E o magistério foi o poder que o Papa, juntamente com os bispos, recebeu de Jesus para guardar e ensinar a santa palavra. Aqui é que está a questão. Mas tem gente que se acha, né, no belo prazer de pegar as Sagradas Escrituras, sabe, explicá-la do seu modo fora da Igreja Católica Apostólica Romana. É preciso que a gente tome muito cuidado para a gente não se enganar. E quem dá testemunho da nossa igreja é a própria história. 2000 anos de caminhada. A maioria dessas igrejas começaram de 1500 para cá. Todo mundo sabe disso. Então é bom que a gente abra bem os nossos olhos para a gente não ser confundido e nem iludido. E acabar com esse negócio de estar com o pé aqui e outro pé lá fora, viu? Tem gente que, não, padre, mas tudo é igual. Então se é igual, fica aqui, não precisa ir para outro canto. Não é verdade? Então sejamos católicos autênticos. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação, a gente encontra aqui e lá. Lá tem alguns elementos, mas a plenitude está aqui dentro. Está aqui dentro. Porque eu digo isso porque tem gente que está na igreja católica e de repente está no centro de Umbanda, tem gente que está na igreja católica e de repente está na Universal do Reino de Deus, tem gente que está aqui na igreja católica e de repente foi lá para a Assembleia. Foi fazer o quê? É bom a gente decidir o que a gente quer da nossa vida, né? Não dá para seguir duas ao mesmo tempo, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então é bom que a gente abra bem os nossos olhos. Então que a Quaresma possa nos converter neste sentido, sabe? Que a Virgem Maria, a Mãe de Deus e a nossa Mãe, ela possa interceder por todos e por cada um de nós, para que, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, tenhamos a capacidade de escutar o que Deus falou a respeito do seu Filho. Este é o meu Filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Maria foi aquela que escutou e colocou em prática a palavra do Senhor. Aprendamos também com ela a escutar e colocar em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser